Olá, você deseja ser usado por Deus? Ser um instrumento de Deus aqui na terra? A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Bom, se há um projeto de Deus para nós, esse projeto inclui nos usar aqui neste tempo, nesta terra. Deus deseja nos usar, mas ser usado por Deus só é possível quando há em nós honra, dignidade, santidade. Precisamos ser um vaso pronto para ser usado, um vaso de honra, até porque Deus não pode usar um vaso que é impuro, que está em desonra. A Bíblia diz em Provérbios 25:4 o seguinte: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Para mim, Salomão, ao falar sobre isso, toca num assunto muito relevante. Ao tirar da prata as escórias, ou seja, as sujeiras, as impurezas, dá então a essa prata, mesmo que bruta, a condição de ser trabalhada pelo fundidor e transformar esta prata em um vaso pronto para ser vendido, para ser usado, para enfeitar uma sala, para levar água, enfim, um vaso útil de alguma maneira. O texto então nos mostra que se há alguma coisa que pressupõe ser usado por Deus, pressupõe que haja em nós a condição de ser trabalhado, como se pensando em Deus como fundidor, como aquele que vai trabalhar a prata, temos que estar puros, limpos de coração, para que o Senhor trabalhe em nós. A palavra de Deus nos mostra claramente que o desafio é ser como criança. Nem sempre entendemos bem esse texto quando o Senhor diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Quando ele aponta para as crianças e em algum momento ele diz que temos que ser como crianças, está falando dessa capacidade de sermos puros, limpos de coração, para que então Deus trabalhe em nós e possa nos usar aqui nesta terra. Maldade, eu imagino que quando ligamos a televisão, lemos um jornal, encontramos de sobra, mas bondade, pessoas úteis nas mãos de Deus, podemos contar a dedo. Há uma frase de Cláudio Freidson, ele fala o seguinte, que na harmonia eterna, pecar é dissonância. Veja que coisa interessante, normalmente quando nós olhamos para uma música e ela é harmoniosa, bonita, agradável, falamos ali então de que tudo está no seu lugar, cada nota, cada pausa, os tons, as nuances, está tudo muito organizado. Mas quando há uma dissonância, aquilo que era tão harmonioso perde a sua beleza e se transforma em barulho. Deixa de ser uma boa música e se transforma em barulho. Quando estamos vivendo uma vida de impureza, uma vida de pecado, naturalmente o que acontece? Há uma dissonância eterna, uma dissonância espiritual. Por isso ele diz que na harmonia, pecar é dissonância. Na harmonia de Deus, quando nós resolvemos caminhar numa linha de injustiça, de impureza, de maldade, mentira, quando começamos a lesar as pessoas, a maltratá-las, a maldizer, quando entramos por um caminho de agressividade, violência, injúria, difamação, enfim, há um número infinito de nomes que poderíamos dar ao pecado, nós então quebramos com a harmonia de Deus na nossa vida e não podemos mais ser usados como deveríamos e como poderíamos ser pelo Senhor. E é uma coisa interessante pensar sobre isto, e eu quero fazer rapidamente um paralelo entre a lepra e o pecado. Já que queremos ser usados por Deus, temos que prestar atenção nesse detalhe. Toda vez que todo momento em que o Novo Testamento fala sobre a lepra, e até no Velho Testamento em algum momento, a lepra ela é sinônimo de pecado. Porque, curiosamente, a lepra produz uma insensibilidade na pele, de forma em que você pode espetar, perfurar aquela área que está lesada, aquele tecido que está lesado, e não haverá dor. Não há mais sensibilidade alguma. A sensibilidade, ela sai de cena por conta desta lepra que toma o corpo, a pele, o tecido ali. Da mesma forma, o pecado, ele tem esse princípio de gerar em nós insensibilidade.
e nem percebemos mais que estamos pecando. E isto é um problema. A Bíblia nos fala então, e é o oleiro quem diz isto, que nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. O Senhor, como oleiro ou ainda como fundidor, quer trabalhar a nossa vida. A prata é preciosa, mas enquanto não for purificada, ela não pode ser trabalhada e transformada num vaso pronto para ser utilizado. Eu imagino que, vez e outra, você sente no coração um desejo de fazer a diferença, de ser diferente, de abençoar pessoas, de mudar a sua história, de deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, de deixar uma história bonita para ser lida por aqueles que virão depois de você. Mas o melhor legado é quando somos usados por Deus, quando permitimos ser usados por Deus como um vaso de honra, como um vaso de bênção. E quando olhamos para esse desafio que é purificar a prata, olhamos para o desafio da nossa própria vida, que é purificar a nossa vida. Estamos no meio de um mundo corrompido, nós somos pecadores e naturalmente estamos diante de um grande desafio. Falamos então de milagre. É preciso um milagre na nossa vida, o milagre do perdão, da regeneração, o milagre em que Deus nos torna novas criaturas. E aí o caráter é alterado, a nossa visão é alterada, os sentimentos são modificados, nossa forma de raciocínio também é modificada. Deus começa a trabalhar isto para que possamos ser um vaso de honra, um instrumento de bênção aqui na terra. Tem um texto em Números 19:15 que diz o seguinte: e qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Eu quero terminar a minha reflexão pensando sobre esse texto. É muito importante quando você tem um bom conteúdo dentro de um recipiente que você feche a tampa desse recipiente, para que aquele conteúdo, por exemplo, o azeite puro, o azeite de oliva caro, puro que está ali, não seja contaminado, não tenha uma mosca que venha ali pousar, não venha um cisco cair e trazer impureza sobre aquele azeite, por exemplo. E esse texto nos chama a atenção para a vigilância. Não adianta Deus ter transformado a nossa vida se nós estamos abertos para o pecado, se nós estamos abertos para o que vem de fora, para a impureza. É importante fechar o recipiente, é importante, portanto, vigiar. Aliás, a vigilância é um dos temas mais importantes no Novo Testamento quando o assunto é vida com Deus, quando o assunto é santidade. Existem pessoas que buscam a Deus e são tementes e são até bem intencionadas, mas não são vigilantes. Se propuseram a não mentir e por descuido mentem, estragam tudo. De repente estão aí lutando contra endividamento e por falta de vigilância vai lá e compra e arruma mais dívida. Acaba lutando contra agressividade ou violência e por descuido fala bobagem, ataca alguém, agride alguém com palavras, com gestos ou até mesmo fisicamente. É preciso vigiar. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, além de permitir que o Senhor trabalhe na sua vida, no que é natural e seja transformado em espiritual, portanto a prata tem que ser purificada, para que o fundidor faça desta prata um bom vaso para ser usado. Mas mais do que ser purificado, é se manter limpo. O maior desafio da fé cristã não é começar com Deus, é se manter em Deus. Não é ter de Deus o perdão, é fugir do pecado. Não é simplesmente alcançar a graça, é permanecer debaixo da graça. Manter-se puro, manter-se limpo, é estar aberto o tempo todo para a agenda de Deus e em algum momento Deus vai te usar para abençoar alguém. Se você quer ser usado, então se permita ser purificado e mais do que isso, decida se manter puro. Saia da rota do pecado, saia da rota da injustiça, da maldade, da fraudulência, da mentira, da violência, fuja dos vícios, saia dessa rota, porque certamente Deus quer te usar. E Ele vai te usar, se assim você proceder. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final desse momento, mas eu quero pedir a Deus que te ajude, que me ajude, que nos ajude, para que sejamos vasos de honra e de bênção nas mãos dEle, para abençoar esta nação
para abençoar essa cidade, a nossa família, as pessoas que amamos. Deus te abençoe.